São exatamente 19 horas do dia 6 de janeiro de 2026. Acabei de sair daqui do Iguatemi Esplanada, do qual o Carrefour é anexo. O primeiro Carrefour de Sorocaba surgiu exatamente aqui no Alto da Boa Vista. Atrás de mim fica a Votorantim. E aqui já estou em Sorocaba. E ontem mesmo, segunda-feira, eu publiquei um vídeo a respeito do fim do cinema. E assim, eu nem esperava assistir o filme que eu acabei de assistir. Eu vi no X, Antigo Feito, a repercussão que este filme que eu acabei de assistir está tendo no mundo inteiro. Porque é um filme com um orçamento de 35 milhões de dólares. Ninguém esperava nada desse filme, mas o filme até o momento deve estar na faixa dos 200 milhões de dólares de bilheteria. Ou seja, está sendo um sucesso estrondoso. É claro que não passa nem perto dos bilhões de dólares de filme, de franquias de super-heróis, desenhos animados, filmes de terror, né, que são os 3 gêneros cinematográficos que mais fazem sucesso atualmente: filme infantil, super-herói, terror. O filme que eu acabei de assistir tem um pouco de terror. Já explicarei por quê. Mas assim, o que me motivou a assistir esse filme, A Empregada, foi uma atriz chamada Sydney Sweeney. Por quê? Essa atriz está gerando ódio, está gerando raiva de boa parte da cultura pop por conta da exposição de sua beleza. Então, e no vídeo que eu gravei a respeito dela, eu deixei bem claro que eu sou totalmente contra você expor o seu corpo, expor os seus atributos para causar inveja nos outros ou despertar a lascívia, fazer os outros pecarem. Mas a verdade é que existem atualmente 2 atores, pelo menos 2, né? Claro que o Will Smith acabou entrando no meio por causa daqueles tapas lá no Chris Rock. Lembrando que Chris Rock tirou sarro da esposa do Will Smith, que tinha alopecia, o cabelo dela caía, enfim. Mas tirando o Will Smith, os 2 atores mais odiados do momento em Hollywood são Jim Caviezel e Sydney Sweeney. O Jim Caviezel por conta do testemunho cristão dele. Ah, mas o Chris Pratt também é crente. Eu sei, o Chris Pratt também é crente. Só que o Chris Pratt ainda paga uns pedágios lá para lacração, e o pessoal acaba relevando o fato dele ser cristão praticante, prega o evangelho e tal. Mas o Jim Caviezel, Jim Caviezel este ano, se o filme não for proibido, censurado no Brasil, interpretará o Jair Bolsonaro no cinema. Agora, Sydney Sweeney é o seguinte: ela é bonita, loira de olhos verdes, tem seios enormes, e isso talvez desperte o ódio, desperte a fúria de muito, principalmente dos militantes feministas. Só que a Sydney Sweeney, ela tem pagado pedágio direto para lacração. Por quê? Um dos piores filmes de 2024 foi Madame Teia. Sydney Sweeney estava no elenco. Tem um filme também chamado Christie, que é sobre a história de uma boxeadora. Pelo que eu percebi, assim, eu sei da história meio por cima, tá? É que a Christie apanhava do marido, aprendeu boxe para se defender do marido e virou boxeadora profissional, fez carreira, foi uma das piorinhas do boxe feminino. Então, aí ela fez a Imaculada também, na qual ela faz parte de um experimento para gerar o futuro Messias e tal. É um filme de terror, no caso. O Anticristo, seja lá o que for. Mas enfim, a Sydney Sweeney pagou pedágio várias vezes para lacração. Só que por conta de um comercial de jeans, eu não lembro o nome da empresa agora, mas é um comercial de jeans que faz o trocadilho das palavras jeans e genes. E isso
fez com que a militância progressista associasse até mesmo o nazismo, por conta alegando supremacia ariana, supremacia branca, essas coisas assim. Mas o certo é que eu nunca tinha assistido um filme com a Sydney Sweeney e hoje eu quis assistir. E esse filme, A Empregada, eu pesquisei um pouco a respeito dele, pesquisei o básico. E esse filme acabou gerando um certo burburinho, gerando um certo comentário. E eu quero primeiramente ler o que a Wikipédia fala a respeito dele. Quero ver se eu consigo terminar de gravar esse vídeo antes da anoitecer, mas enfim. Se escurecer, de repente, não fique chateado comigo, porque o sol já se pôs, está escurecendo. Mas quero ver se eu consigo terminar de gravar esse vídeo com o máximo de luz possível. O que acontece? The Housemaid é a empregada no Brasil, parece que em Portugal é a criada, na Espanha é a assistenta e por aí vai. É um filme americano de suspense de 2025, no caso do ano passado, dirigido por Paul Feig. Eu não sou fluente em inglês, então se eu errar na pronúncia das pessoas aqui, perdoe. Paul Feig, acho que é Paul Feig que se pronuncia, né? O diretor do filme. Estrelado por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. E aí pelo menos eu conferi no Google, no tradutor do Google, a pronúncia é Seyfried mesmo. Com Brandon Sklenar, Michelle Mulroney. Uma adaptação de Rebecca Sonnenschein, acho que é a roteirista do filme, do romance de Frida McFadden. Aí o elenco: Sydney Sweeney com Millie Calloway, uma empregada doméstica com antecedentes criminais, porque ela tinha, né, lá na escola onde ela estudava, ensino médio, ela acabou cometendo um assassinato porque achou que o cara estava estuprando a colega dela e quebrou um negócio de vidro na cabeça dele várias vezes até o cara morrer. E ela foi presa por 15 anos, aí cumpriu 10 anos da pena e em liberdade condicional e foi trabalhar como empregada doméstica. Ninguém conseguia contratá-la, ela morava dentro de um carro, então ela foi rejeitada por vários empregos. Morava dentro do carro, tomava banho com lenço umedecido no banheiro dos locais onde ela dormia. A polícia vivia no pé dela para ela não dormir dentro do carro. Mas aí a Nina Winchester, a personagem da Amanda Seyfried, uma mulher rica, ela contrata a Millie Calloway para trabalhar como empregada. Aí o Andrew Winchester, marido interpretado pelo Brandon Sklenar, aquela voz de locutor de rádio, apresentador de telejornal. Por isso que é importante você assistir o filme dublado. Você consegue ver as vozes reais dos personagens, dos atores no caso. Você consegue ver as vozes reais dos atores. E a voz do Brandon Sklenar é uma voz de locutor de rádio, de apresentador de telejornal, de âncora de telejornal. Michele, na verdade é Michele Mulroney, italiano, como Enzo Accardi, um jardineiro. Não sei como é que é jardineiro italiano, mas enfim, é um jardineiro italiano que era cúmplice da Nina Winchester, né? Amigo da a única pessoa em que a Nina Winchester confiava para ficar de olho no marido dela e tal. Aí ao longo da história você percebe, né, as características dos personagens. Agora, eu já li os principais, deixa eu ver. A Elizabeth Perkins interpretava a Evelyn Winchester, mãe de Andrew. A Diana Ellen interpretava a Cecilia Winchester, filha de Nina e Andrew. Mas, na verdade, a Cecilia Winchester era filha só da Nina, porque a Nina teve um romance lá com um sujeito lá. O cara rejeitou a mulher com a filha. Aí ela acabou trabalhando no escritório de advocacia, e lá nos Estados Unidos os escritórios de advocacia são verdadeiros impérios, né? Porque os advogados ganham riso de dinheiro ali, porque o
por qualquer motivo você pode ser processado ou processar alguém. Então, os caras ganham rios de dinheiro só com direito, né? Na parte do direito. Então, e o Andrew Chester trabalhava nesse escritório. Aí ele conheceu a Nina e tal, os dois se casaram. O Andrew assumiu a Cecília como filha dele. Aí só que eu nem tô lendo o roteiro do filme, tá? Eu não tô lendo nem a sinopse, tô falando aquilo que eu vi. Só que aí o Andrew tinha uma personalidade meio psicopata. O cara era um psicopata mesmo. Pelo menos o filme dava a entender que era. E trancava a mulher no sótão, exigia que a mulher fizesse coisas horrorosas para poder ser liberta, né? O cara era um maníaco mesmo. Torturava a mulher e tal. E ela acabou enlouquecendo, foi internada 2 vezes no hospital psiquiátrico, tomando um monte de remédio tarja preta. A menina cresceu, né? A Cecília cresceu uma personalidade bem difícil, né? Bem fechada mesmo, por conta dos problemas da mãe, do pai também com dupla personalidade. Então, quando você começa a assistir o filme, você acha que a Nina tem borderline misturado com psicose, mas na verdade o psicopata era o marido dela. Aí a Millie acabou entrando nessa barca furada, foi contratada como empregada. Ela tem que lidar com, né, a aparente mistura de psicose com borderline da Nina, para poder se manter no emprego. Se ela fosse demitida, ela poderia voltar para a cadeia, cumprir os outros 5 anos da pena por homicídio. Aí, e é claro, tem, né, como todo filme para maiores de 16 anos, tem aquelas cenas que eu não quero nem mencionar aqui, mas a verdade é que é um filme pesado. Algumas cenas desse filme foram bem difíceis de assistir, principalmente o final também foi bem difícil de assistir. Mas é assim, eu comentarei mais tarde a respeito disso. Agora quero falar a respeito dos principais temas do filme e deixaria o pior de todos por último. E à medida que eu for falando os assuntos do filme, eu vou lendo textos bíblicos a respeito de cada tema. Primeiramente, reinserção social de ex-presidiários. É um problema mundial, dependendo do país, é um problema mais grave ainda. Se nos Estados Unidos é difícil um ex-presidiário conseguir emprego, imagine no Brasil. Porque existe o estigma, existe, né, a maldição, né, das pessoas desconfiarem de você, que você pode voltar para o mundo do crime de novo. Enfim, nós vemos o que a Bíblia diz a respeito desse problema. Primeiramente, vamos para o Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. E lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, encontramos também o seguinte: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião, desejando a sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Repito, todos os seus pecados nas profundezas do mar. E finalmente a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se você estiver realmente disposto ou disposta a reconstruir sua vida, a parar de cometer crimes, a parar de fazer coisa errada, a se tornar uma pessoa decente, uma pessoa que realmente queira mudar de vida para melhor, e principalmente conhecer Jesus e permitir que o Espírito Santo restaure você por completo. Por pior que tenha sido o seu passado, Deus apaga tudo
Deus não é igual a Satanás, que fica esfregando o seu passado sujo na sua cara, dizendo que você não vale nada, que não merece nada, porque você fez isso, você fez aquilo. Não. Se você se converter verdadeiramente a Jesus Cristo, se você se transformar, se você realmente passou pela regeneração, pelo novo nascimento, o sangue de Jesus purificou você, os seus pecados, se sua conversão realmente foi sincera, se você realmente foi transformado, regenerado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, você não tem mais do que se preocupar com dedos apontados para você, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, se você é um ex-presidiário, uma ex-presidiária, ou fez alguma coisa terrível, não foi presa, mas mesmo assim se envergonha de algo terrível que você fez no passado, saiba que se você se render a Jesus Cristo, se você se converter verdadeiramente a Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, o sangue dele tem todo o poder para limpar você de todo qualquer pecado, por pior que tenha sido. Ah, mas vão me criticar, vão me apontar, vão isso, vão aquilo, mas Deus não faz isso. Quem faz isso é Satanás, que joga o seu pecado na sua cara, joga o seu passado na sua cara para envergonhar você, para destruir sua vida, para você nunca mais conseguir nada. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele quer lavar você, Ele quer purificar você, regenerar você por completo e fazer você esquecer do seu passado. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele mandava matar cristãos. Ele era Saulo de Tarso, mandava matar cristãos, aprisionar cristãos, e ele acabou se tornando o maior evangelista de todos os tempos depois de Jesus Cristo. Claro. Pessoas horríveis, se você olhar na Bíblia, existem muitos casos de pessoas terríveis, pessoas com passados horríveis, que se tornaram servos de Deus, baluartes do Evangelho. Agora, vamos para o assédio moral no ambiente de trabalho, que é o segundo assunto do filme. No começo é da Nina com a Millie. Aí depois que ao longo do filme você descobre o que realmente aconteceu com a Nina e a verdadeira personalidade do... Qual que é o nome do sujeito? Do Andrew. Aí você percebe que o negócio é... Porque em metade do filme a vilã é a Nina. Na primeira metade do filme a vilã é a Nina. Na segunda metade pra frente, eu acho que os outros 40% do filme, se não me engano, acho que 60% do filme é vilã é a Nina e os outros 40% do vilão é o Andrew. Então, o assédio moral é terrível. Você ser explorado por patrões, você quer trabalhar, quer, no caso de uma ex-presidiária, reconstruir sua vida, refazer sua vida e tal, e você acaba sendo explorado, você acaba sendo, por exemplo, sujando a casa de propósito para você limpar, ou seja, a pessoa querendo tirar você do sério para você perder a cabeça, para você perder o controle e acabar voltando para cadeia, né? No caso dela que estava em liberdade condicional. Ou então você, no seu ambiente de trabalho, acabar sendo alvo de chantagem, alvo de até mesmo de coisas piores. Mas vejamos o que a Bíblia também diz a respeito disso. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que uma frase bastante dita nesse filme, a empregada de você sofrer as consequências dos seus atos, né? Eu não lembro o termo exato, mas foi mais ou menos isso. É uma frase bastante repetida no filme. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, escrita pelo apóstolo Paulo, que eu mencionei minutos atrás, ex-perseguidor de cristãos que acabou virando evangelista, diz o seguinte: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, mas sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, também sabendo que o vosso Senhor está no céu e para ele não há acepção de pessoas, ou seja, para ele Deus não tem rico nem pobre.
Seja você rico, seja você pobre, se você pecar, você vai para o inferno. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus. E você não precisa ser pobre para ir para o céu. E você, seja qual for a sua condição financeira, se você for pobre, você não pode permitir que a sua pobreza faça você pecar contra Deus, roubando, cometendo crimes e tal. E da mesma forma, se você é rico, você não pode explorar as pessoas, você não pode passar por cima das pessoas, você não pode ser soberbo, arrogante, prepotente, sonegar imposto, você não pode passar por cima de ninguém, nem permitir que as riquezas, bens, luxo, fama, ostentação, você não pode permitir que essas coisas materiais substituam Deus na sua vida. Se Deus permitir que você fique rico, é para que você abençoe outras pessoas. E que mais? Agora vamos para infidelidade conjugal, que é um tema também que ao longo do filme você percebe isso e acaba indo exatamente para isso, né? Porque a Millie e o Andrew, né, tem um relacionamento, né? No caso, o Andrew tem um relacionamento extraconjugal com a Millie porque está insatisfeito com a esposa e acaba fazendo com a Millie a mesma coisa que tinha feito com a Nina, mas enfim. O filme mostra, ao longo do filme, como eu já disse, né? A Nina é a vilã do filme até mais ou menos pouco depois da metade. Acho que 60% do filme a Nina é a grande vilã e os outros 40% o vilão mor, o satanás, o demônio é o Andrew. Então realmente é algo que você acaba, no começo você tinha ódio pela Nina, aí no final do filme você tem ódio pelo Andrew e quer que ele morra. Então o grande problema de filmes como esse é que você acaba torcendo pela morte de alguém. É óbvio que antes de eu assistir esse filme, eu pedi a Deus para que não permitisse que nada desse filme me influenciasse negativamente, que eu conseguisse tirar, que o Espírito Santo me orientasse para tirar lições desse filme para edificação das pessoas. E aqui diz em a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então realmente não é porque você está tendo um problema que você tem que pecar. Não é porque você está tendo uma dificuldade. Isso não só no relacionamento conjugal, qualquer área da sua vida. Você não pode permitir que situações adversas, seja qual for a área da sua vida, seja qual for o contexto, a circunstância que você está passando, você não pode permitir que situações desfavoráveis na sua vida levem você ao pecado. Você deve pedir forças a Deus para lutar contra isso, para vencer isso no poder do Espírito Santo, que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode convencer você do pecado, justiça e do juízo, protegendo você, blindando os seus olhos, blindando sua mente, não permitindo que nada nem ninguém afaste você da presença de Deus. Agora vamos para as enfermidades da alma. Por quê? Eu já disse aqui que a Nina, ela aparenta ser uma portadora de borderline, com mistura de borderline com psicose. Uma psicopata que tentou afogar a própria filha numa banheira, tal. Então ao longo do filme você constrói essa imagem da Nina, mas aí o negócio vira de uma tal maneira que você acaba vendo o outro lado da Nina e ao mesmo tempo o outro lado do Andrew. Aí a Nina passa a ser a vítima e o Andrew o monstro diabólico. Então, e isso também são enfermidades da alma, tanto da parte da Nina quanto da parte do Andrew. E a Millie acaba se tornando a maior vítima dessa história toda, é a Millie. Mas a Millie cometeu um crime. Eu sei, mas ela se enganou. Ela achou que o cara estava estuprando a colega dela, matou o cara para defender a amiga. No fim, ela era uma bolsista acho que era uma escola particular, né, no ensino médio. E ninguém acreditou na Millie. Ela foi presa. Acho que todo mundo da escola testemunhou contra ela. E ela acabou sendo presa por 10 anos. Aí conseguiu 5 anos de condicional. Ela não podia mais fazer nenhuma bobagem, senão voltaria para a prisão para cumprir o restante da pena. Mas enfim, a maior vítima nessa história toda é a Millie. A Millie
Só que a Millie não é flor que se cheira também, né? A Millie também errou. Ela acabou caindo na armadilha do Andrew, né? Eu não posso contar muitos detalhes aqui, porque algumas pessoas podem se sensibilizar, podem se escandalizar, mas enfim, a Millie acabou sendo tragada, acabou sendo absorvida pelo Andrew, tal como ele fizera com a Nina. E realmente isso é uma mensagem muito difícil. As partes mais difíceis do filme têm a ver justamente com isso. E agora vamos para também a desagregação familiar. Isso que eu acabei de falar também tem a ver com a desagregação familiar. Como falei aqui, a Cecília, ela é uma menina que ela era filha de um pai que a rejeitou. A mãe a criou sozinha até ela, no caso a Nina conheceu o Andrew assumiu a paternidade da menina e tal. Só que a Nina, ela cresceu naquele ambiente extremamente nocivo para ela, do ponto de vista psicológico, espiritual, tudo. E ela quase foi morta pela própria mãe por causa do que o marido fazia com ela. No caso do que o Andrew estava enlouquecendo a Nina, e a Nina acabou surtando a ponto de... Aliás, tudo leva a entender que pode ter sido o Andrew quem tentou matar a Cecília para incriminar a Nina e a Nina ser internada pela segunda vez no hospital psiquiátrico. Mas de qualquer forma, a Cecília cresceu naquele ambiente terrível, aquele ambiente... No Brasil, o Conselho Tutelar certamente tiraria essa menina de lá. Né? Se fosse no Brasil, né? Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas no Brasil, a Cecília com certeza seria tirada daquela casa e levada para um orfanato. Ou para uma casa lar, sei lá. Porque tanto o padrasto, no caso, era problemático, quanto a mãe. Então os dois tinham problema. É claro que a sociedade, né, daquela cidade, acho que era Nova York, né? Nova York, acreditaria mais no... Porque o Andrew sempre foi tido como um exemplo, homem íntegro, o exemplo de pai, o exemplo de marido, sempre foi tido como o exemplo. Todo mundo acreditava no Andrew e ninguém acreditava na Nina. Então tem esse detalhe também, mas com certeza a polícia investigaria também o Andrew, só que o Andrew, o cara era inteligente, usava inteligência para o mal. O Andrew sabia que ninguém acreditaria na Nina porque o Andrew fazia a Nina enlouquecer. Ele enlouqueceu a Nina a ponto de ninguém acreditar nela. Só acreditariam nele, porque a mãe dele era extremamente controladora, a mãe dele era extremamente, né... a mãe do Andrew formou o caráter dele. Eu acredito nisso. Então, a maior vilã do filme, eu acredito que não é nem o Andrew. O maior vilão do filme não é nem o Andrew, é a mãe dele. No caso, qual que é o nome? Evelyn Winchester. A Evelyn Winchester é a grande vilã do filme, embora ela apareça bem pouco na história. Lembrando que eu tô falando, a mesma resenha que eu tô dando do filme, eu tô dando do livro, porque aqui, segundo consta, ele foi nomeado para a melhor adaptação de livro para o cinema na 9ª edição da Astra Film Awards, ou seja, o filme é extremamente fiel ao livro, portanto essa resenha tanto é do filme quanto do livro. Só que aí veio uma coisa terrível, né? Eu falei aqui já, 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E eu quero terminar com a pior parte do filme, que é o feminismo. Sim, a mensagem tanto do livro quanto do filme é extremamente feminista, a ponto de você demonizar o homem e tratar todas as mulheres, inclusive as que não prestam, como vítimas. Então o feminismo quer fazer exatamente isso, destruir a masculinidade, destruir o homem e fazer com que a mulher se sobreponha. Inclusive a mulher pode matar, pode roubar, pode fazer tudo o que quiser, desde que seja para destruir o homem e se sobrepor ao homem. Então esse é o feminismo das militantes feministas, né? Então eu deixarei até o final desse vídeo uma transmissão ao vivo onde eu falo a respeito do feminismo. E se você sente que esse vídeo pode ajudar pessoas que estejam passando por todos os problemas que eu relatei aqui, lembrando, reinserção social de ex-presidiários, assédio moral no ambiente de trabalho, infidelidade conjugal, enfermidades da alma,
e desagregação familiar. Então manda esse vídeo para essas pessoas que estejam passando por esse problema. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, que o canal nos abençoe. Até depois, se quiser.